voz da graça. Paz, paz, eu sou o irmão Vitor Canana, a voz da graça. E é um prazer poder estarmos juntos, ligados nesse propósito de poder aprofundar os mistérios da salvação do Senhor, não é? E como a palavra diz que a fé vem por ouvir a palavra do Senhor. Então, o que vai dar, chama a nossa fé, é o ouvir da palavra do próprio Deus, não é? Hoje vamos falar de algo muito importante, que é como caminhar com o Espírito Santo e receber o Espírito Santo. Como caminhar com o Espírito Santo e como receber o Espírito Santo. Por que é importante falar do Espírito Santo? E falar desta caminhada com o Espírito Santo? Pela maneira como o nosso Senhor Jesus Cristo deu ênfase à presença do Espírito Santo, significa algo que vem do alto. Veja uma coisa, o Senhor Jesus ficou com os apóstolos durante 3 anos a lhes instruir, não é? 3 anos. Só lhes enviou uma vez por impactação. Uma vez por impactação. Onde a Bíblia diz que Ele abençoa eles e diz: vão curar leprosos, vão ressuscitar mortos, vão libertar as pessoas do espírito mau. E eles tiveram a primeira experiência como fruto da impactação, não como fruto da comunhão pelo Espírito Santo. Amém? E Jesus começa a ministrar para a vida deles. Jesus morre, ressuscitou, veio ensinar de novo aos seus apóstolos a respeito do Espírito Santo. E ele disse para eles: vão em Jerusalém, esperem que recebam o poder quando vier o Espírito Santo. O poder quando vier o Espírito Santo. E nós vimos que João Batista, quando estava a testemunhar a respeito de Jesus, não testemunhou apenas como Salvador, mas como aquele que vinha batizar quem? Ao povo, ao mundo. Com o quê? Com fogo e com o Espírito Santo. Onde a missão de Jesus Cristo não era batizar nas águas. O batismo das águas era uma missão que é para os servos, os enviados. A missão de Jesus era batizar no Espírito, no fogo. E o próprio Jesus fala com seus servos: vamos esperar em Jerusalém. Vou ler Atos capítulo 1 e versículo 8, não é? Deixa eu ler Atos 1, versículo 8. Isso vai ajudar. Vamos começar de 5, versículo 5, não é? Diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Não muito depois destes dias. Amém. Aqui está claro, enquanto Jesus estava presente no meio dos apóstolos, nenhum deles estava a operar sob a influência do Espírito Santo. Nenhum deles
estava em comunhão com o Espírito Santo. Estava em comunhão com o Mestre, Jesus Cristo. Amém? Amém. Agora, veja, João Batista batiza com água e Jesus está a prometer batismo pelo Espírito Santo. Em versículo 8, ele diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E és testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Estão a perceber? Até aos confins da terra. E no versículo 14, todos eles perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Estavam à espera em oração e em súplica desse dia. Quer dizer, enquanto esperavam o Espírito Santo descer, eles estavam num estilo de vida de oração, meditação e súplica. Agora, daí a gente começa a ver. Se Jesus dizer que não pode fazer nada sem primeiro receber o Espírito Santo e o seu poder, o que Jesus está a dizer para nós hoje? Não existe sucesso, não existe vitória enquanto você for filho de Deus, se não receber o batismo do Espírito Santo. Amém? Agora, hoje em dia, quando se fala do Espírito Santo, pessoas pensam que é algo muito complicado receber o Espírito Santo. A primeira coisa que eu quero deixar bem claro é que não se recebe o Espírito Santo com muita dificuldade. Amém? Não se recebe com muita dificuldade. Porque é promessa. A promessa do Espírito Santo, ela foi adquirida quando Jesus disse: se eu for, he de enviar outro Consolador. Se eu não for, ele não há de vir. A morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, já nos torna favoráveis, elegíveis para receber o Espírito Santo. Por isso não há sacrifício para você receber o Espírito Santo, nem para pagar o Espírito Santo. Não existe uma vida cristã firme e forte sem a presença do Espírito Santo. Não importa quão informado você seja a respeito das Escrituras Sagradas, mas o Espírito Santo é o que vai te tornar poderoso, ousado, discernido, sensível à vontade de Deus. Você sabe que muitas pessoas são melhores em decorar versículos, mas não são bons em ouvir a voz do Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo vai nos guiar a toda a verdade. É o Espírito Santo quem vai glorificar a Jesus Cristo na nossa vida, no lugar onde nós estamos, na igreja dele. É o Espírito Santo que vai glorificar. O que isso quer dizer? Eu posso conhecer todos os versículos de capítulo, conhecer toda a maneira comunicativa, mas mesmo assim não glorificar o nome de Jesus Cristo. Não glorificar o nome de Jesus. Posso conhecer todos os capítulos, versículos, mas enquanto não estiver em comunhão, enquanto não tiver recebido o Espírito Santo, não causará impacto que vai glorificar o nome do Senhor. Vejam, os apóstolos, antes de receber o Espírito Santo e o batismo, eles eram medrosos.
acanhados, instáveis, pareciam crianças sem direção. Por isso que Jesus disse, você não pode ir pregar assim. Sei que você já tem escrituras sagradas, eu ensinei muito. Sei que eu sou vosso mestre. A técnica que eu vos ensinei é verdadeira. Mas, se não receber o Espírito Santo, Samaria não vos receberá. Jerusalém não vai vos receber, Judéia não vai vos receber, nem os confins da terra. Precisam receber o Espírito Santo e o seu poder. Está a perceber? Aqui existe algo sobrenatural que vem de Deus. O Espírito Santo vem de quem? Vem de Deus. Jesus chama de outro consolador. Por que ele é outro consolador? Porque o Espírito Santo representa o Espírito de Jesus no nosso meio. Por isso que ele chama de outro. Chama de outro. João capítulo 14, ele é claro, diz que eu enviarei o outro Consolador. O outro Consolador. E esse Consolador não vai falar dele mesmo, vai falar de Jesus. Posso fazer uma pergunta? Quando você vai consolar alguém, do que você fala? De alguém que é mais poderoso para poder curar aquela pessoa. Do testemunho mais poderoso. Nesse caso, o Espírito Santo, ele ia consolar a respeito da pessoa de Jesus Cristo. E ele disse, não vos deixarei órfãos. É daqui que aquela palavra tem sentido. Não vos deixarei órfãos. O que não nos torna órfãos é a presença do Espírito Santo. Qualquer cristão, qualquer crente que não recebeu o batismo do Espírito Santo é órfão. Vou repetir. Qualquer cristão, qualquer crente, qualquer um que vai à igreja, que não recebeu o batismo do Espírito Santo, é órfão. Jesus disse, eu estarei convosco até a consumação do século. Você costuma ver Jesus? Está a falar de quê? Do outro Consolador, que vai vos guiar a toda a verdade. Quem? Jesus Cristo. Ele vos ensinará todas as coisas que eu tenho vos dito. Não foi isso que ele falou? João capítulo 14, deixa eu ler. 14, 26. Aquele Consolador, Espírito Santo, que o Pai enviar em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Até as coisas que a gente se esquece que aprendemos de Jesus, quem vai nos lembrar é o quê? Por isso que não somos órfãos. Todo cristão que não recebeu o batismo do Espírito Santo vai sentir-se órfão, vai sentir um vazio, vai se sentir fraco. O que é sentir-se órfão? É sentir desprovido de proteção, não é? De orientação, não é? De paternidade, não é? De cuidados, não é? Quando recebemos o Espírito Santo, nós já estamos consolados, não somos mais órfãos. Porque o Espírito Santo não falará sobre si. Ele representará Jesus Cristo. Ele vai falar do que ele ouviu falar lá nos céus e vai anunciar para nós. Então, quando nós não buscamos ser batizados com o Espírito Santo, quando não buscamos ter comunhão com o Espírito Santo, o sintoma que nós vamos ter, sem dúvida, vai ser de órfãos. Sem dúvida, vamos ter aquele sentimento que nos leva a acreditar que Deus é um Deus de longe, não está perto. É um Deus que nos está a nos ouvir.
Nunca ouviram falar a pessoa que dizer, acho que Deus não está a me ouvir, acho que Deus não está comigo, sei lá quanto. Aquilo é a ausência do Espírito Santo. É? Se você quer ver um cristão fraco, abatido, não tem Espírito Santo. Agora, veja, se Jesus disse, vão me esperar até receber o Espírito Santo, hoje a igreja deveria lutar, buscar o Espírito Santo. Deveria lutar, receber o Espírito Santo. Porque receber o Espírito Santo é estar selado para o dia da redenção, porque ele é o selo para o dia da nossa redenção. Efésios capítulo 4 fala disso aí. Não entristeça o Espírito Santo, pelo qual foi selado para o dia da redenção. Qual é a marca que diz que nós somos salvos? Qual é o selo? É Espírito Santo. Recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas qual é o selo para o dia da redenção? Qual é a etiqueta? Quer dizer, você pode ter Jesus Cristo, mas se não tiver esse selo, alguma coisa está a faltar. Quando você não tem Espírito Santo, quando você não é baseado no Espírito Santo, é muito fácil cair no pecado. É muito fácil cair no pecado. Sabe por quê? Você não tem aquele que deveria te guiar a todas as coisas. Que deveria te lembrar as coisas como, por exemplo, isso que você vai fazer é pecado. Essa direção não é boa. Essa decisão não é boa. Viva dessa maneira. Por isso, se você for ver pessoas que, de uma forma consequente, caem no pecado, existe a ausência do Espírito Santo na vida dele. Agora, se você quer viver uma vida de vitória, uma vida de poder, uma vida sobrenatural, só é possível pelo batismo do Espírito Santo. Então, em vez de você jejuar para receber outras coisas, se posicione para receber primeiro o batismo do Espírito Santo. Quando você receber esse batismo, o Espírito Santo também é sabedoria de Deus, é Espírito de Deus, vai te orientar a todas as coisas. Não vai lhe faltar conhecimento nenhum. Veja uma coisa, Pedro era analfabeto, era iliterado. Pedro é levado pelos juristas daquela época, mestres da lei. Estão a julgar Pedro e João por causa de milagres, por causa do Evangelho. E Pedro levanta em defesa do Evangelho. O Espírito Santo começa a colocar palavra na boca de Pedro. Colocar palavra. E a Bíblia diz que os juízes, os mestres da lei, vendo que Pedro era uma pessoa indota, uma pessoa que não era doutor, que não tinha educação, pela maneira que ele estava a defender as coisas, disseram que esses são cristãos mesmo. Foi onde saiu o nome de cristianismo. Não saiu com discípulos, saiu com pessoas, mestres da lei, lá na sinagoga. Fariseus, saduceus, escribas, aquele todo grupo que se achava ser muito religioso, conhecedor das coisas de Deus, é que atribuíram esse nome a Jesus, porque aquela maneira de responder, aquela maneira de defender as coisas de Deus, eles já haviam ouvido aquilo no Jesus Cristo. E quando Pedro estava a falar, ele estava a ouvir Jesus Cristo a falar nele. Pedro estava a falar, ele estava a ouvir Jesus Cristo ali na primeira pessoa. Eles suspiraram. Cristãos. 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 Estão aqueles cristãos. Estão aqueles cristãos. Então, por causa do Espírito Santo. Mas Pedro foi aquele que fugiu.
negou Jesus 3 vezes. Ali Pedro estava a levar chamboco para não falar de Jesus. E ele confrontar as pessoas, dizer, acham justo eu deixar de falar de Deus por vossa causa? Melhor é agradar a Deus do que agradar a vocês. Pedro está a levar chamboco, está a se alegrar porque levou chamboco. Estava a testemunhar o nome de Jesus Cristo. Quando você recebe o batismo do Espírito Santo, essas coisas pequenas não te abalam. A falta de pão não te deixa você com depressão. A falta de emprego não te deixa você destruído. A falta de casamento não te deixa você abatido. Você tem uma posição firme porque você está a viver no sobrenatural. Você está no controle das coisas sobrenaturais aqui no planeta Terra. Quando você não tem o Espírito Santo, não foi batizado pelo Espírito Santo, todo o rudimento desse mundo, todo o rudimento, toda a lei, toda operação, domina-te. Por isso que você vê cristãos a se comparar com o mundo. Eu que busco a Deus, a minha vida não está a correr bem. Mas aquele que está no mundo, a vida está a correr bem. É falta do batismo do Espírito Santo. Como que é possível se você for batizado no Espírito Santo e você sabe que aquele que está em nós é grande que aquele que está no mundo, e você sabe que pertence a um reino inabalável, e você vai dizer que aquele que está no mundo é melhor que você que está na vida eterna? É você que tem nome escrito no livro da vida. Como que se explica? Você cobiçar quem não tem vida, cobiçar quem não tem esperança, cobiçar quem não tem Deus da verdade, e você tem. O que é isso? É a ausência de Deus, a ausência do Espírito Santo. A minha pergunta, esse indivíduo já aceitou que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, mas ao mesmo tempo falta-lhe o selo. Cristão está a se comparar, está a cobiçar o mundo. Dizer, vá lá eles. Vá lá você. Eles estão a dizer, vá lá você, que consegue ficar uma semana sem beber. Vá lá você, que consegue ficar um mês sem prostituir. Vá lá você, que consegue ficar alguns dias sem mentir. Mas você que está a amolelar a eles mesmos, você que está a cobiçar a eles mesmos, dizer, vale a pena aqueles do mundo, que é falta da presença do Espírito Santo. Quando você não tem o Espírito Santo, a sua maneira de julgar é carnal, não é espiritual. Quando o Espírito Santo não te entrar, não for batizado, milagres podem acontecer. Você vai chamar de feitiçaria, vai chamar de magia. Quando você vê pessoas acusar homens de Deus, mulheres de Deus que operam nos prodígios e maravilhas, é o quê? É a ausência do Espírito Santo. Porque a Bíblia fala que pelo Espírito Santo existem vários instrumentos que a Bíblia chama de dons espirituais para poder aperfeiçoar aos santos a casa do Senhor. Se você tem Espírito Santo e é batizado, o Espírito Santo vai manifestar-se através desses dons, de várias maneiras. Agora, quando você não tem Espírito Santo, o teu cristianismo não é do coração para com Deus. Você vai ter uma adoração exterior. Então, Jesus disse que eles deveriam buscar sentar à espera do Espírito Santo. O que é que eu aconselho para você que está a acompanhar esse estudo? Você pode ser um bom filho de Deus, boa filha de Deus. Melhor com você receber o batismo do Espírito Santo. Amém? De princípio, todos deveriam receber o batismo do Espírito Santo. Todos devem receber, porque essa promessa é para todos que receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Essa é a promessa para todos. Você não vê que eu, às vezes, muitas vezes na igreja, sempre digo, receba o batismo do Espírito Santo. É por quê? Quando você recebe o batismo do Espírito Santo, você fica um cristão forte.
um cristão imbatível. Mesmo sem roupa, você busca Deus. Sem roupa, você não vende seu corpo para comprar uma capulana. Você não rouba. Porque Ele em ti diz isso não, aquilo não, aquilo não, aquilo não, aquilo não. Então, por isso que é importante que você comece a buscar a ter comunhão com o Espírito Santo. E para você ter comunhão com o Espírito Santo, primeiro deve ter a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Começa tudo aí. Ser batizado nas águas, ter a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Daí pedir a Ele para poder batizar-lhe. Qualquer um pode receber o batismo do Espírito Santo. Não é difícil. Hoje em dia os teólogos, muitas pessoas já andaram a complicar a maneira de se aproximar de Deus. Isto ficou parecendo que ser batizado no Espírito Santo é um troféu. Vou chamar assim, não é? Está a parecer um troféu. Não é troféu, é a sua promessa. É seu de direito. Jesus disse, quando eu for enviar outro Consolador, na ausência de Jesus fisicamente, está o Espírito Santo presente espiritualmente. Então é nosso por promessa, é nosso de direito. Quando eu tenho a Jesus, automaticamente devo estar conectado com o Espírito Santo. Numa simples oração você recebe o Espírito Santo. E há sinais, há evidência. Quando eu recebi o Espírito Santo, comecei a ver alguns dons a se manifestar. Eu vinha buscando. A maneira que as pessoas estavam mencionando sobre o Espírito Santo, comecei a ver muito complicado. Comecei a tentar investigar. E eu me lembro que eu comecei a orar, Senhor, batiza-me com o Espírito Santo. Quero também orar em línguas. Bateu-me o Espírito Santo. Eu me lembro que como Deus respondeu aquilo, foi de uma forma muito estranha. Alguém havia dito, precisa jejuar muito, precisa sei lá quanto. Meu batismo não foi assim. Quando eu fui perceber que eu precisava ter um coração pronto, sabe como eu recebi o batismo do Espírito Santo? Eu comecei a orar em línguas. Fui tomado numa visão de sonhos. Numa visão. Em sonhos da noite. Estava numa conferência onde quem estava a pregar era uma mulher asiática. Me lembro dessa mulher. Tinha óculos. Quando ela começou a ministrar sobre o Espírito Santo, ela falava tão amável, tão maravilhoso. Recebi batismo do Espírito Santo, dormindo. E comecei a orar em línguas lá mesmo. Comecei a orar em línguas lá mesmo. What? Algo maravilhoso. Eu estou Deus feliz, eu estou orando em línguas mesmo. Quando eu acordei, senti o fogo do Espírito Santo dentro de mim. Me lembro que depois daquele, houve um pastor que convidou-me para ir numa igreja. Eu nunca imaginei que aquele pastor faria de mim convite. Porque não tinha condições para ir naquela igreja. Tinha para eu abrir o encontro. Convidou-me, eu achei estranho. Quando eu fui para lá, na hora que estivemos a orar, de repente eu já estava a chorar, orando em línguas. Eu interrompi, eu já estou a orar em línguas, mas como? Foi batido no Espírito Santo. Então, não é coisa difícil. Não sejam enganados. Não sejam feitos demorar, se você crer. Os apóstolos chegavam num sítio, foram batizados nas águas, sim. Receberam batendo do Espírito Santo, não. É necessário que vocês recebam o batismo do Espírito Santo. É a vossa promessa também. O Senhor falou, quando eu for, enviarei outro Consolador, que vai vos guiar a toda a verdade, o Espírito Santo. Sim, eles impunham as mãos sobre as pessoas, eles eram batizados. Recebiam poder, uns oravam em línguas como sinal, né? Porque ele manifesta de várias maneiras. Quando eu recebi aquilo assim daquela maneira, sabe o que aconteceu depois? Depois de um tempo tínhamos uma cruzada em Murupula com um irmão que eu admiro muito, um pastor.
Fomos lá juntos. Preparou essa cruzada. Naquele dia de cruzada, quero dizer uma coisa incrível. Uma coisa Quando eu chego lá, eu já estava a profetizar. Já estava a profetizar. Já estava a profetizar, sem ter profundo entendimento a respeito da profecia. Quando eu chego lá, me lembro que estivemos a orar, eu ali já no estádio, né? E estava a chegar pessoas, eu peguei o microfone, depois de ir a ministrar, eu disse, estou a ver, comecei a ver já mulheres que não faziam filho com problemas aquilo. Ele ia orando para ela, eu ia profetizar. E ele ficou muito espantado, que eu já estava a administrar isso no Espírito. E quando o Espírito Santo entra na sua vida, não há mais nada saboroso que glorificar o nome do Senhor. Mesmo se você cair, você há de voltar a correr. Porque a tristeza do Espírito Santo vai ser 7 vezes mais a tua tristeza. Quando estão a perceber? Então, a promessa do Espírito Santo é para todos que foram nascidos de novo, que está Jesus como Senhor e Salvador. O Espírito Santo é que dá vida à nossa vida como cristãos. Sem Espírito Santo, acredite, não vai guardar a sua salvação por muito tempo. Não vai guardar. Porque até agora é o único instrumento que Jesus deixou. Não vos deixarei órfão. Enviarei outro Consolador. Sem Espírito Santo você está órfão. Sem Espírito Santo você está órfão. Por isso que você vê muitos cristãos fracos, sem autoridade, sem ousadia. Qualquer coisa, feiticeiro, aparece, estão abatidos. Alguém lhes ameaça, estão abatidos. Por falta do batismo do Espírito Santo. É necessário que a igreja hoje, neste século XXI, neste ano, a igreja comece a buscar a presença do Espírito Santo. A igreja precisa buscar a presença do Espírito Santo. Porque se não buscar a presença do Espírito Santo, não vai ser forte. Não vai resistir às astutas ciladas do diabo. Lembre-se que a Bíblia diz que o nosso inimigo não é a carne, é o Espírito. Se é Espírito, você só vai discernir espiritualmente. Quando o que você receber o Espírito Santo. Quanto está percebendo? Mas qualquer um pode receber. Qualquer um pode receber. Só basta querer, não é difícil, é a coisa mais fácil. Receber o batismo do Espírito Santo. Muito simples. E é maravilhoso. Estou a falar de uma experiência tão simples que eu recebi. Não foi de imposição de mão na igreja. Porque os homens estavam muito complicados para batizar outra pessoa com o Espírito. Estavam muito complicados. Estavam a ver muitos livros. A coisa mais fácil é ser batizado com o Espírito Santo. Terrível, não é? É aquilo que a Bíblia diz que se os homens não falarem, a pedra vai falar, não é? Então, nós como igreja temos que continuar a falar do Espírito Santo. Porque o único que vai nos fazer sentir ainda com Jesus Cristo é o Espírito Santo. Sem Espírito Santo, nos sentiremos órfãos. A nossa santidade não será genuína. O nosso amar não será genuíno. O nosso perdão não será genuíno. Não vai discernir nada.
Uma vez, eu estava a conversar com alguém. E a pessoa disse assim: quando eu oro para as pessoas, antes eu declarava uma palavra, as coisas aconteciam. Até quando pessoas pedem me orar, eu costumo adiar para outro dia. 2, também sinto-me apagado. As visões que de vez em quando eu tinha, também já não estou a ter, estou a acessar. Ouvi, eu disse: olha para onde você está indo. Veja como teu coração está a glorificar as coisas da carne do mundo em relação à palavra. Em relação à palavra. Como? Eu disse, como que o Espírito Santo vai falar dentro de você? Agir dentro de você. Se você está a tomar uma ação contrária ao Espírito Santo. A pessoa começou a chorar. Começou a chorar. Eu disse, precisa pedir Deus te ensinar a olhar as pessoas com olhos dele. Peça ao Espírito Santo olhar para as pessoas com os olhos dele. Amar com o amor dele. Aí vai voltar à essência. E naquele dia a pessoa começou a chorar, ficou muito desafiada. Eu já havia dado uma palavra à pessoa. A pessoa até estava a debater a palavra. Uma pessoa que tremia diante da palavra. Está a perceber? Tremia diante da palavra. Mas Deus falando pela palavra já não estava a receber. Depois de falar, a pessoa já começou a chorar. E fomos orar. Na hora que estava a orar, a luz encheu no coração. Os olhos se abriram. Encheu a paz. Voltou ao normal. Disse, afinal, era eu mesmo. Eu disse sim. O Espírito Santo é sensível, ele dá sinais. Ele dá sinais. A pessoa estava a ver sinais que alguma coisa não estava boa. Antes ela estava a agir com amor. A pessoa estava a servir, mas de repente tudo está a se apagar. Estava a se sentir órfã. Está percebendo, né? Então, toda a gente que não foi batizada no Espírito Santo tem um sentimento de orfandade diante de Deus. Pensam que Deus é dos outros, não é Deus deles. Pensam que Deus está longe, não está perto. Pensam que Deus é aquilo. É tudo o contrário. Quantos estão a perceber? Então, o que nós precisamos é buscar como igreja a presença do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse, vão, esperem e recebam a do Espírito Santo. Qualquer um pode receber. Mesmo assim distante, qualquer um pode receber. Você que está a me acompanhar pode receber. Receber assim e receber até dom de falar em línguas. A verdade é que não há cristianismo firme sem a presença do Espírito Santo. Se vocês querem ver o irmão na fé com muita complicação, olhe a comunhão que ele tem com o Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, o temor está aí. Temor está aí, amor está aí, fidelidade está aí. Quando algo está errado, você consegue detectar logo. Você sente uma operação anormal. A igreja precisa voltar a buscar comunhão com o Espírito Santo. Você anda triste, abatido, porque você não desenvolveu intimidade
nem relacionamento com o Espírito Santo. Não foi batizado. Em vez de você vir buscar apenas batismo de milagres, de empregos, de casamento, lhe aconselho a vir buscar o batismo do Espírito Santo. Se você está a me acompanhar, não sei que denominação você pertence, fala com seu pastor, diz: pastor, preciso receber o batismo do Espírito Santo. Porque na hora em que seu pastor não está lá, o Espírito Santo está lá, representando a Jesus. Ele é que te dá a força. Amém? Se você está pronto para receber o Espírito Santo, eu vou orar. A distância não é barreira. Não é difícil se você crer que o Espírito Santo é a promessa que Jesus enviou para você, vai receber. Quando você estiver a receber, vai receber paz. Vai sentir algo diferente no seu coração. Alguns vão chorar, vão orar em línguas. Há de sentir uma atmosfera estranha. Você não vai duvidar que recebeu o batismo do Espírito Santo. Distância não é barreira. Aonde eu estou, vou orar. Não estou sozinho, estou aqui com servos, apóstolos, profetas. E Deus vai tocar a sua vida. Onde você estiver. Amém? Podemos orar? Ore comigo, diga assim: Senhor Jesus, obrigado pela sua promessa. A promessa do Espírito Santo é para mim. Eu não sabia. Me perdoa por não ter visto imperioso receber o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Hoje eu abro o meu coração para receber o Espírito Santo. Batiza-me agora. 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 No sangue, em nome de Jesus. Receba o batismo. Receba. Espírito Santo desça sobre eles. Distância não é barreira. Receba. Se você já foi batizado, agora vai estar enchido do Espírito Santo, porque existe enchimento. Receba. 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 Receba o batismo do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo onde você estiver. Seja cheio do Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo onde você estiver. Seja cheio. Receba. 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 No sangue, em nome de Jesus. Onde você estiver, distância não é barreira. Receba o batismo do Espírito Santo. Receba o enchimento do Espírito Santo. Para que seja forte no seu viver, como filho de Deus, como filha de Deus. Receba no sangue, em nome de Jesus. Amém. Para você que está doente, agora mesmo já está curado. Pode controlar os dores. Está abençoado no sangue, em nome de Jesus. Amém. A voz da graça. A voz da graça. A voz da graça.